e assim a gente vai caminhando, tá bom? Queridos, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, ou o seu smartphone aí, né? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Meu querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade conosco, pela tua presença conosco. E nesse momento também, Senhor, eu quero pedir que o Senhor revele para nós a tua palavra, ministra aos nossos corações, para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite, para que nós durante a semana possamos estar desfrutando da tua mensagem de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a pôr em prática e livra-nos das nossas vãs filosofias, das nossas filosofias humanas, nossos conceitos, para que a gente possa entender na íntegra o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Ó Deus, ministra em nossos corações, concede-nos a graça de entender e aplicar em nossas vidas a tua palavra. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Queridos, o tema desta noite: o cristão é amado por Deus. O cristão é amado por Deus. Desfrute desse amor divino. Veja bem que eu estou dizendo aqui que o cristão é amado, não que vai ser amado. Quando olhamos para este texto, nós sabemos que o nosso Deus é bondoso, misericordioso, justo, maravilhoso, gracioso. Enfim, Ele é soberano, né? E a palavra soberano é que Ele faz tudo do jeito que Ele quer, Ele não depende de ninguém, não precisa de ninguém, Ele tem todo o poder para fazer, para executar do jeito que Ele quiser, porque Ele é o Todo-Poderoso. E este Deus tremendo, Ele é um Deus que prometeu muitas bênçãos, tem muitas bênçãos dEle na sua palavra, destinada a seus filhos. E é Ele que cumpre estas palavras, a sua promessa. E quando eu me refiro à palavra desfrutar, eu estou me referindo a tomar posse. Queridos, você não eu sei que talvez que estranho, porque tem gente que toma posse do que não é dele, né? Mas eu estou dizendo tomar posse daquilo que você tem, que é teu. E você é amado de Deus, tome posse disso, desse amor divino de Deus para a tua vida. É tomar posse, é viver por isso, é confiar nisso. É isso que é tomar posse, né? É usufruir de algo que já foi dado para você, não vai ser, já foi dado para você, é teu. Deus te amou. É tão bonito que nós temos em Amós: Deus nos amou com cordas de amor. Um romanceado bonito ali do profeta Amós, quando nós vemos isso. E nós vemos a manifestação do amor de Deus, olhando um exemplo ali, um pouquinho para cima, ali no versículo 18, quando Jesus começa a explicar aos discípulos: olha pessoal, é o seguinte, logo logo eu estou indo embora. Mas ele usa um termo, né? Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Poderíamos parafrasear esse texto dizendo o seguinte: olha, vocês não vão, veja bem, eu não vou abandoná-los. Porque no nosso mundo, uma pessoa órfã quer dizer o quê? Que está sem pai e sem mãe. Mas ele está dizendo: eu estou indo embora, mas vocês não vão ficar órfãos, não. Eu estarei com vocês. O que ele deixa muito claro é exatamente isso, que, olha, eu vou deixar vocês aqui, mas eu não vou deixá-los perdidos, vocês não são órfãos. Não tenham o sentimento de abandonados, porque eu jamais vos abandonarei. Então ele ainda dá uma travessa, ele explica para a gente exatamente isso. Olha, eu vou, mas virá o meu espírito, vocês não vão ficar abandonados, sozinhos neste mundo, não. Eu sempre estarei com vocês. Isso faz parte do amor de Deus. Não importa se você o fato de você se sentir sozinho, isso nunca será verdadeiro. Por quê? Porque Deus está com você.
Você pode se sentir sozinho de pessoas físicas, mas nunca ainda pode dizer que eu estou sozinho. Por quê? Porque o Deus que te ama diz que jamais vai te deixar, jamais vai te amar, te desabandonar, te deixar sozinho. E quando nós observamos esta realidade, nós podemos entender e precisamos ter essa consciência, convicção, porque quando nós cristãos sabemos desta grande verdade, desse amor eterno de Deus, nós reconhecemos a sua soberania, a sua autoridade absoluta, então a gente tem o coração alegre para guardar os seus mandamentos. Meus queridos, se você sabe que você é amado, você tem alegria de agradar o coração da pessoa que te ama, não é verdade? Você é amado. Então você realmente se preocupa em agradar o coração dele, em obedecê-lo. Então o cristão, quando ele tem essa convicção, eu sou amado de Deus, eu não estou sozinho nesse mundo, eu me alegro em guardar os seus mandamentos e obedecer os seus mandamentos. Por quê? Porque eu sei que isso agrada ao meu Salvador, aquele que morreu na cruz por mim. Eu não guardo os mandamentos para que eu receba aplausos das pessoas. Eu não guardo os mandamentos porque eu só vou viver num tapete florido, cheio de rosas, porque isso não é verdade. Mas eu aguardo os mandamentos do meu Deus e o obedeço, porque isso vai me trazer qualidade de vida emocional, física e espiritual. Isso vai agradar o coração do meu Pai. É por isso que eu guardo os mandamentos. Eu não guardo os mandamentos do meu Deus para que as pessoas olhem para mim, olha que pastorzão crentão. Não é isso. Eu guardo os meus mandamentos, eu não estou nem preocupado com o que as pessoas veem em mim, eu estou preocupado em guardar os mandamentos, porque isso alegra o coração daquele que me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino da luz. É por isso que eu guardo os seus mandamentos. Eu guardo esses mandamentos em adoração, em gratidão, porque foi Ele que me tirou da condenação que eu já estava e me deu salvação. E me libertou. Eu, por exemplo, já compartilhei isso algumas vezes, se tinha uma coisa que eu tinha medo da minha vida era de morrer. Não tenho medo desse negócio, eu até brinco às vezes, né? Às vezes algumas pessoas acham que eu até brinco demais com isso, mas não é que eu tenho pressa de morrer, mas é que a morte para mim é apenas uma passagem, isso não é uma questão. Que eu tenho que, eu não vou dormir que eu posso não acordar amanhã. Isso não é um problema para mim. Nós observamos que os mandamentos do nosso Senhor, ele não é um fardo, ele é bênção, ele promove em nós qualidade de vida emocional, qualidade de vida física. Queridos, Deus jamais vai pedir para você fazer uma coisa que venha prejudicar a sua vida, não vai fazer isso. Porque Ele te ama. E se de vez em quando Ele dá uma chicotadinha nas costas da gente, é porque a gente precisou. Mas Ele ainda faz isso por amor e por justiça e disciplina. Por amor. Quando nós vemos o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Olha só, ora, os seus mandamentos não são penosos. Queridos, guardar os mandamentos do Senhor não é peso para nós, pelo contrário. Os mandamentos do Senhor só se tornam um fardo para o cristão, é possível? Quando ele é muito egoísta, ele quer fazer só a vontade dele, não quer servir a Jesus e não quer fazer a vontade de Deus, aí fica penoso. Porque ele quer estar com o pé numa canoa espiritual, mas ele quer também estar com o pé fazendo algumas coisinhas que Jesus não gosta. Então ele faz isso. Aí é penoso. Mas para nós é bênção. Para nós é bênção. Então nós guardamos os mandamentos do Senhor porque Ele é bênção, Ele só vai trazer benefícios para a minha vida. O salmista, no Salmo 119, versículo 151, diz: Tu estás perto, Senhor, e os teus mandamentos são verdade.
É muito triste quando a gente vê um crente que mente para se safar de alguma situação. Ele não entendeu o Evangelho. Ele ainda não entendeu que era melhor ele falar a verdade, sentir o peso, sentir a infração, ou sentir a situação, a punição daquilo, do que ele enroscar e mentir, e quebrar os mandamentos, desobedecer a ordem de Jesus. Há muitos cristãos que enfrentam lutas e mais lutas nas suas vidas, porque querem viver a vida cristã num equilíbrio onde, quando as bênçãos, quando os mandamentos me favorecem, eu abraço, mas quando não me favorece, eu dou um jeitinho de inverter. Não é isso. O que o apóstolo João está dizendo aqui para nós é que, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, eles abençoam nossas vidas. E queridos, quando você olha para isso, a pergunta que a gente deve fazer é: como eu posso desfrutar, usufruir, tomar posse do amor de Deus derramado sobre a minha vida? Às vezes, eu tinha um cachorrinho que chamava Billy. O bichinho era bem atentadinho, mas eu gostava dele. Ele conseguia fugir, as grades da minha casa era dessa largura, e ele era desse tamanho, ele era gordinho assim no máximo. E a grade ele passava tranquilo. Ele nunca passou aquela grade. Esse nunca durou por mais ou menos uns 7 anos, até que um dia ele passou sem querer. Aí ele descobriu que podia passar. Aí ele descobriu a liberdade dele. Queridos, muitas vezes nós somos assim. Nós não conseguimos ver a extensão desse amor de Deus e a gente fica sempre preso a alguns pensamentos nossos. Quando nós poderíamos tomar posse dessa liberdade que Ele nos dá, desse amor que Ele nos dá, dos benefícios que já são nossos, que Deus já nos deu. Então, quando nós não vemos dessa maneira o amor de Deus, a gente fica com medo de muitas coisas, a gente fica muito preocupado além do que deveria ficar. Mas quando você começa a entender, não, aconteceu isso, foi muito ruim, mas eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele cuida de mim. Se Ele está permitindo, Ele tem um propósito com isso, porque eu creio que Ele me ama. O cristão é amado por Deus. E como que a gente pode usufruir então desse amor maravilhoso de Deus? Quando nós guardamos o seu mandamento. Olha só o texto: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Você tem os mandamentos do Senhor aí? Ou no teu celular, ou na tua Bíblia, você tem. Ah, eu quero saber qual é os mandamentos do Senhor, está tudo escrito aí. Agora, quando nós falamos em guardar, nos leva a um outro pensamento. Quando nós falamos em guardar, nós estamos dizendo que é uma forma de você aceitar pela fé que isso, tudo que está na Bíblia é verdade, é não só aceitar, mas obedecer e zelar. Agora a palavra zelar aqui, da palavra, veja bem, então, eu acredito que os mandamentos do Senhor é verdade. Eu acredito nisso, pela fé. Então eu vou obedecer os seus mandamentos porque é verdade. E vou zelar. O zelar, queridos, é você tomar conta disso. De que maneira? Ficando alerta, para de vez em quando você não substituir os mandamentos do Senhor por pensamentos humanos que tem por aí, que está desviando muito o crente do Evangelho. Como cuidar, é você guardar, ficar sempre olhando para você não sair fora do foco, sair fora do trilho. Então, isso é guardar, isso é zelar. Ah, porque Deus falou isso. Estranho isso que Ele está falando, deixa eu ir para os mandamentos. Não, mas não é bem isso que está falando, não. Chega um cara todo espiritual lá e chega e fala para você: rapaz, deixa Deus te usar, me dá R$1.000 aí. Aí, por quê? Não, porque é dando que se recebe. Aí opa, a Bíblia não está dizendo isso não. Aí eu vou para a Bíblia diz o seguinte, que é melhor dar do que receber. Quando eu vou para a Bíblia, isso quer dizer que eu estou guardando, eu estou tomando conta daquilo que Deus me deu. Eu estou alerta, eu não fico aceitando tudo que vem para mim por aí não. Isso é guardar. Então, eu leio a palavra, eu
guardo a palavra, eu creio que ela é verdadeira, eu aceito os mandamentos do Senhor, eu obedeço pela fé e eu fico tomando conta, eu fico sempre alerta. Vem umas ideias, eu vou para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Né? Quando nós olhamos em João 8,51, diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca, olha só, nunca verá a morte. A palavra morte aqui, Hades, que nós temos nesse texto, significa o quê? Se ficar separado do amor de Deus, experimentar o peso esmagador da sua ira e condenação eterna. Mas quem entrega a vida para Jesus, isso nunca vai acontecer, porque ele já entregou a sua vida para Jesus. Eu não estou falando de mudar de religião, não estou falando de mudar disso ou daquilo. Eu estou dizendo que quando você crê em Jesus como seu Salvador pessoal, a parte gostosa já começa um caminho diferente. Você não irá mais participar da condenação eterna, conforme Romanos 8,1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando nós olhamos ainda em Colossenses 1,13, e nos tirou da potestade das trevas, e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Olha que importante que é para qualquer ser humano reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não entra aqui conceitos religiosos, ideologias denominacionais. Entra aqui você entender que eu quero morar no céu, quero, então é por Jesus. Não tem outro caminho não tem nenhuma outra porta aberta, é só essa. É isso que ele está dizendo. E é tremendo a experiência do apóstolo Paulo, quando você olha em Romanos 8, de 35 a 38, quando ele fala, eu penso que Paulo nesse momento, quando ele estava escrevendo a carta para Roma, porque Roma foi uma igreja que ele não estabeleceu, que ele não pregou lá, ele não passou por lá, depois que ficou preso. Mas a igreja lá foi criada por Deus levantou outra pessoa para organizá-la lá. Mas quando ele manda a carta, olha só que ele diz assim: quem nos separará? Olha a experiência e a convicção do amor de Deus pela vida dele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Veja bem, olha, luta eu vou ter todos os dias, dificuldades eu vou ter todos os dias, mas eu sei que eu sou amado de Deus, então eu sou um protegido do Senhor. Né? E aí continua, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, pode passar, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não sou mais vencedor porque eu faço isso, eu faço aquilo certinho, eu sou vencedor porque eu estou em Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, que rompeu os grilhões da morte. É aquele que me transportou, que tirou da condenação eterna e me fez participar agora de ser filho de Deus. Quando você olha para isso, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, quando a gente olha essa descrição dessa experiência de Paulo, que passou por poucas e boas na sua caminhada, e ele entende que tudo isso que ele passou, em nenhum momento se sentiu sozinho, ele desfrutou do cuidado e do amor de Deus pela vida dele, porque ele acreditou, quando ele começou a viver o Evangelho, ele abre mão daquele estilo de vida que ele tinha, que não era ruim, era muito boa, para servir a Deus. Ele só contava com uma coisa neste mundo: o amor de Deus sobre a vida dele. Agora eu falo, ele só contava com isso, mas na verdade ele contou com tudo que ele precisava. Porque nós cristãos precisamos desfrutar desse amor, sabe? Nós somos amados, não é por qualquer um. Nós somos amados por Deus, dono de todas as coisas, criador de tudo. Quando nós observamos ali Davi glorificando a Deus, já estava quase indo para a glória, já vendo ruas de ouro, né? Eu estou com essa mania agora de falar ruas de ouro toda hora, né? Mas não é que eu estou querendo ver já, não, pode ser mais para frente. Mas eu acho muito bonito quando Davi está ali naquela questão de todas as coisas que ele prepara para o templo, lá em 1 Crônicas 29:11, e ele diz assim: Senhor, são a grandeza, a majestade, a glória, o poder, o esplendor, tudo que está na terra e no céu pertence a ti.
Os reis, reinos, nações pertencem a ti, e o Senhor é exaltado sobre todas elas, o Senhor está acima de todas elas. Paulo, quando ele escreve Romanos ali, ele está dizendo, gente, eu estou vivendo a minha vida nisso. Eu vivi a minha vida pautada nesse amor que Deus derramou na minha vida. Eu vivo nesse mundo, tive lutas, tive dificuldade, teve gente que tentou derrubá-lo de todos os jeitos, mas eu estou em pé, e eu não estou em pé porque eu sou bom, não. Eu estou em pé porque o amor do meu Deus protege, Ele honra a sua palavra. Queridos, essa é a verdade do Evangelho. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas tragédias, pelas loucuras, situações que pegam, que abalam, abatem realmente o nosso semblante, tira a noite de sono, é verdade. Mas se a gente conseguir tentar levantar a cabeça um pouco mais acima do nível desse desafio todo, e observar a graça de Deus e dizer, mas espera aí, por mais que eu esteja com lutas, o amor de Deus ainda me cobre. É aqui que está a vitória minha. É por isso que eu sou mais que vencedores, pelo amor do meu Deus por mim. Então, quando nós olhamos para isso, guardar os mandamentos, a palavra de Cristo, aceitando pela fé e obedecendo, sabe qual que é o resultado disso, queridos? Que quando nós conseguimos amar com mais facilidade aqueles que nos ofendem, nós conseguimos, de repente chega alguém para você e fala assim, e você está no teu trabalho, chega um amigo teu no trabalho e diz assim, queridão, seguinte, você abre o olho, hein? Por quê? Estão querendo te derrubar aí. Aí você, o Espírito Santo, não se esquece de a quem você pertence, aí é verdade, aí ele vai lá no banheiro, sei lá onde que ele gosta de orar, né? Eu sempre ia orar no banheiro da igreja, no meu trabalho. Eu falei, Deus, fui orientado, não sei se é verdade ou é mentira, mas eu tenho um detalhe. O Senhor conhece todos os corações, o Senhor conhece todos os pensamentos, o Senhor conhece todas as intenções desses homens. Eu nem sei o que eles querem fazer comigo, só sei de uma coisa, o Senhor me ama, e eu vou descansar nisso. O que vir, vem, mas só vai vir porque o Senhor permitiu. Gente, isso não conforta o coração da gente, ao invés da gente ficar, ai meu Deus, eu tenho que me cuidar, ai meu Deus, eu vou ter que fazer isso, ai meu Deus, vou ter que fazer aquilo. A palavra de Deus nos ensina a fazer o quê? Levar a Deus tudo em oração. Antes que a gente leve para o lado de ficar ansioso e tudo mais, já dobre seus joelhos, já corta os dardos inflamados de Satanás pela fé na palavra de Deus e nas suas promessas. E fala, Senhor, o Senhor conhece todo o pensamento desse povo aí, se é verdade eu não sei. Eu é que não vou ficar agora parando de trabalhar para ficar preocupado com o que as pessoas vão fazer ou não comigo. O que importa é, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que eu estou nesse trabalho, ou seja lá no que está fazendo, porque o Senhor me colocou aqui, e eu sei que eu desfruto da tua graça e da tua presença comigo. Acalma meu coração e me ajuda a continuar a caminhada. Gente, isso é desfrutar, como uma vez, como um jovem falou para mim num dos cursos que eu estava dando, é surfar na graça. Gente, é descansar nesse amor tremendo de Deus por nós. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos entender com mais propriedade, 1 Coríntios 13, 4-7, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não para que os outros achem assim, nossa, que camarada forte. Não, você tudo espera, tudo supera, tudo espera. Porque você crê que o amor de Deus é que vai te ajudar a vencer esse momento que você está vivendo. Gente, muitas vezes nós não estamos usufruindo do amor de Deus, de tudo que Ele deu para a gente, porque a gente mistura as coisas. Nós não precisamos misturar pensamentos humanos, realidades que nós não precisamos ignorar as realidades, mas não dizer que aquela realidade é um fim em si mesmo. Opa, peraí, e o meu Deus eterno? Onde fica em tudo isso? Então, quando nós temos isso, é por isso que Paulo, ele entendia as coisas. A gente vê Jesus diante daquelas lutas, ele sabia que os caras estavam ali criando confusão. Ele passava, teve uma vez que ele estava numa reunião, o pessoal queria pegar ele, queria dar uma pedrada nele, sei lá o que eles queriam fazer com Jesus, porque o texto não é muito claro, mas o texto diz que então ele pega e sai no meio de todos e vai embora, confiando na graça.
Meus irmãos, cada dia que você acorda de manhã, você precisa ter pelo menos alguns pensamentos. O primeiro dele é: Senhor, o Senhor me permitiu viver hoje, então me ensine a viver para a tua glória. Me ensine, o que o Senhor quer que eu viva para a tua glória? Segunda coisa: Senhor, o Senhor me deixou viver hoje, obrigado, porque é o teu amor, a tua graça, a misericórdia que me permitiu estar aqui vivo hoje. Isso é reconhecer. E aí uma oração mais gostosa ainda: Jesus, o Senhor me permitiu viver hoje, então ensina-me a te cultuar hoje o dia inteiro, porque é para isso que eu existo. Eu fui salvo para glorificar teu nome. Quando nós olhamos para isso, queridos, nós começamos a ver tudo de uma forma diferente. Mas uma outra coisa que eu quero compartilhar é que o cristão amado por Deus, ele deseja amar cada vez mais nosso Senhor. E por quê que ele deseja amar mais a Deus? Ele guarda os mandamentos do Senhor, porque ele sabe que isso agrada o coração de Deus. Porque Deus nos amou primeiro. Se você observar 1 João 4, 18 e 19, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento longo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nós amamos o nosso Pai como resposta, porque ele nos amou primeiro. É por isso que nós o amamos. E o amor do Pai, como ele precede o nosso, todo o nosso amor é apenas uma resposta ao amor que ele deu para a gente. E uma forma de expressarmos o nosso amor a Deus é guardar os seus mandamentos e obedecê-lo. Porque quando você guarda os mandamentos do Senhor e o obedece, o teu eu fica num cantinho, bem quietinho lá. E o Espírito vai te orientando, você está mais livre para entender o que ele tem para você. E amar a Jesus é se entregar completamente a Deus, é entregar sua vida sob os cuidados de Deus. Consequentemente, quando nós amamos sua palavra, desperta em nós mais vontade de orar, desperta em nós mais vontade de estar junto com os irmãos, desperta em nós um desejo ardente de obedecê-lo, e a gente começa a experimentar, a gente começa a ver a ação dele nas nossas vidas. E a gente começa a perceber, a sentir isso. Me lembro uma vez, logo quando eu estava no segundo seminário que eu fiz, que eu estava mexendo com algumas coisas ali com a Aninha, de repente a minha vizinha chegou, bateu na porta: Ô Ismael, você não sabe o que aconteceu? Foi o quê? Eu coloquei uma água na chaleira para esquentar e saí, e esqueci da chaleira, e ela ficou por 2 horas fora. E a hora que ela voltou, o cabo já tinha derretido. E ela falou assim, eu nunca vou esquecer daquela frase dela: eu errei, mas Jesus cuidou de mim. Queridos, quando você se preocupa em guardar os mandamentos do Senhor, em obedecer, você experimenta, cada situaçãozinha na tua vida, você consegue olhar com olhos espirituais. E você consegue ver a maneira como Deus está cuidando da sua vida. E com isso, sabe qual é o resultado disso? Você vai desenvolvendo cada dia mais um relacionamento mais e mais profundo com Deus, uma intimidade com Deus tremenda. Mas é óbvio, né? Isso é um óbvio. Lendo a Bíblia, obedecendo, guardando, obedecendo, orando, a sua intimidade vai aumentar com Deus. Isso é óbvio, isso vai acontecer. Gosto muito de dizer que o seu relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo vão ser cada vez mais profundo. E, meus queridos, pela salvação em Cristo, nós vamos para o céu. Agora, a sua submissão a Deus, o céu vem até você. Você experimenta, você desfruta mais de tudo aquilo que Deus tem para você, todas as bênçãos celestiais que Ele tem para você. É gostoso isso, é muito bom. E por último, quando você começa a guardar, a amar os mandamentos, você começa a experimentar o amor de Deus de uma maneira indescritível.
na sua vida. E é isso que nós precisamos. Quando nós olhamos para esse texto, e a gente diz, e ele coloca assim no versículo 21 lá: este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Meus queridos, você é amado do Pai, e você vai, cada dia que você passa por um desafio, e você experimenta o amor dele, diz: nossa, o Senhor me ama, e ele está amando, cada dia mais ele te ama, continua amando, e vai te amar até a eternidade. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o amor de Deus por nós. E observe que eu não estou no campo humano, de coisas materiais. Eu estou aqui dizendo de como tudo que é material é um resultado secundário, periférico da vida cristã. Porque o mais importante é você estar firme em Jesus. O mais importante é você estar envolvido com Jesus. O mais importante para o cristão é saber o que ele quer que você faça. Não é a sua vontade que é importante. Como nós dissemos hoje de manhã, o evangelho é um chamado à renúncia e não a uma autorrealização. Por isso que muitas vezes a gente vê tantos queridos irmãozinhos, queridos no Brasil, no mundo inteiro, que foca tanto em alcançar, almejar coisas, e acaba sacrificando momentos com Jesus. E se já começa a sacrificar momentos com Jesus, vai a pacote, vai família, vai amizade, vai tudo. Depois você não consegue recuperar isso. Isso já passou, é uma nova fase na vida cristã. Por isso, meus queridos, quando nós começamos a desenvolver essa profundidade com Deus, isso vai criando, cada vez que a gente vai usufruindo do amor de Deus, experimentando, vendo como Deus está fazendo as coisas, você começa então a criar, desperta em você um desejo, mas um desejo ardente, gente. Desejo ardente, cada um pode ter a quentura que quiser, mas eu penso que eu acho que um dos desejos mais ardentes é quando você está apaixonado. Não, você não vê a hora das 18 horas para ver a namorada, você já marcou, já preparou a semana toda já para aquilo. É aquela coisa de louco, né? Se demora um pouquinho, você está, nossa, 18 horas, 18h30 eu vou pegar a minha namorada, vou pegar a minha noiva, seja lá, daqui a pouco o chefe te chama: rapaz, nós temos uma reunião aqui, vai até às 8. O homem loca, né? Ele fica doidão. Como isso? Eu tenho marcado, né? Aí faz aquela coisa toda. Às vezes com Jesus a gente, eu tenho um negócio marcado ali, mas não, mas isso aí Jesus vai me entender, eu vou fazer aquilo lá. Olha como que às vezes a gente pode mudar as prioridades, mas quando você começa a desenvolver, de guardar os mandamentos, de obedecer, aquilo começa a atravessar, viver nas tuas veias, você começa a viver a forma diferente da vida cristã. E aí você começa a ter um desejo, você não consegue sair de casa sem antes ter um momento com Jesus. Você não consegue, se por acaso você der uma viradinha, sei lá, falou uma mentirinha ali para tentar se safar de uma situação, você não fica em paz, você fica atormentado com aquilo, porque, meu Deus, eu fui entristecer o coração do meu Deus com isso. Porque o pecado só incomoda quem ama a Deus, gente. O pecado não incomoda quem não ama a Jesus. Essa é a verdade. Então, quando a gente olha para o texto, ele diz assim, e eu também te amarei e me manifestarei a Ele. Jesus coloca o seu Espírito Santo dentro de nós e se manifesta nas nossas vidas todos os dias. Orienta a gente, dirige a gente, mostra para a gente o que devemos fazer. Ele torna realidade a vida, essa manifestação. Jesus para a gente é algo presente, não é como hoje de manhã eu até usei esse termo, né? Jesus não é um telefone vermelho, né? Que antigamente, na minha época de criança, tínhamos o seriado do Batman. E aí quando o comissário Gordon precisava chamar o Batman, tinha o telefone vermelho, que era, aí o Batman sabia que era ele, né? Meus queridos, o nosso Deus não é o corpo de bombeiro que você só liga quando, você só aciona quando a situação está pegando fogo. Você caminha com Jesus toda hora. Vida cristã é estilo de vida. Não é um papel a ser desempenhado quando nós queremos. Vida cristã, é desempenhada, é dia a dia, é estilo de vida, é estarmos sempre caminhando com Ele.
Por isso, queridos, nós somos recompensados, porque a gente experimenta dia a dia Jesus em nosso meio. Em João 16, 13 e 14 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Meus queridos, nós somos amados por Deus. Obedecer para nós é um privilégio, não é uma obrigação. Seus mandamentos não são pesados, muito pelo contrário, nos dá qualidade de vida. Quando nós usufruímos do amor de Deus na nossa vida, nós temos o reconhecimento, a convicção desse amor de Deus nas nossas vidas, a gente consegue ver algumas coisas acontecendo na vida da gente, que nem aconteceu na vida de Paulo. Quando nós olhamos para 2 Timóteo 4, de 16 a 18, era a sua primeira defesa, era a primeira audiência de Paulo, preso. E ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Olha só, quando muitas vezes a gente se sente abandonado, a gente fica ressentido. Onde já se viu? E dizia que era meu amigo. Paulo fala o contrário. Deus, não ponha esse crédito na vida deles, na atitude deles, não. Sabe por quê? Porque era o amor de Deus que cobria ele. Não era só preocupação com que as pessoas poderiam estar. Mas olha só, ele diz: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando você tem essa convicção, meu querido, que você é amado pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, você não perde muito tempo com ressentimento, você não fica preocupado em ficar se defendendo, você não perde tempo com, olha, cuidado, porque estão querendo te derrubar. Não perca seu tempo com isso. E sabe por que você não perde tempo com isso? Porque o Deus, o Criador de todas as coisas, está com você. Meus queridos, desfrutar do amor de Deus é exatamente isso. É usufruir da sua bondade, da sua glória, do seu poder, do seu cuidado. É exatamente isso. Fica-nos aqui uma pergunta que é muito importante para nós neste momento. Eu estou usufruindo de todo esse amor de Deus na minha vida? Como é que eu tenho vivido diante das pressões deste mundo? Eu consigo passar por cima da pressão e entender que não tem problema. Eu não estou ignorando o peso da situação, mas eu estou reconhecendo a soberania de Deus na minha vida. É isso. Eu quero dizer para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não reconheceu Ele como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero te dizer uma coisa: não tem uma decisão mais importante na tua vida do que essa. Reconhecer é abrir mão do seu governo e dizer: Senhor Jesus, daqui para frente eu quero ser do Senhor. Há alguns dias eu compartilhei com o Ricardo, e a Gláucia, sobre como eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Eu falei para vocês a história, tal do racha. E aquilo foi a melhor decisão da minha vida. Eu já tinha feito uma das maiores decisões, que era entregar minha vida para Jesus. Que eu passei de um medroso, de um cara que tinha que achar que tinha que provar tudo para os outros, para simplesmente viver o Evangelho conforme Jesus tocar a minha vida. Por isso eu quero dizer para você, a questão aqui não é quantos anos você tem de igreja. A questão aqui não é o que você faz ou deixa de fazer, a questão é sua convicção de salvação. E um dos pontos mais importantes que eu gosto, e isso não é uma pressão, mas é uma verdade: se Jesus viesse hoje, ou se a sua vida fosse ceifada hoje, você estaria no céu realmente? Ou não?
Ficou na dúvida? Peça para Jesus te ajudar. Alguma coisa está errada aí, toda essa tua caminhada cristã. Porque se tem uma coisa que o cristão não tem dúvida, é da sua salvação. O cristão salvo, ressurreto. Mas também, para nós crentes em Jesus, que já temos uma caminhada com Jesus, a pergunta é a mesma. Eu estou há tantos anos na igreja, eu sou membro da igreja, eu sou salvo, eu tenho convicção, pastor, eu sou salvo. Maravilha. Mas a pergunta continua: você está desfrutando desse privilégio de ser amado do Pai, do amor do Pai na sua vida? Você está desfrutando? Você tem prazer em guardar os mandamentos dele acima de qualquer coisa? Você tem com coragem de enfrentar uma punição sem negar os seus mandamentos? Aí vem pra gente mais uma pergunta: como é que eu faço? 2 João 1,6 diz: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Como podemos fazer isso? Se entregando ao Espírito Santo cada dia mais, aceitando os seus ensinamentos e aceitando que Ele te guie. Por isso, queridos, quero dizer para você: o cristão salvo por Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro, ele tem prazer em guardar os mandamentos do Senhor. Ele morreria pelos mandamentos do Senhor. Essa é a verdade. Pleno século 21, ele morreria, porque ele sabe que não existe nenhum valor maior do que esse Deus Todo-Poderoso. Cito para finalizar o texto de Salmo 73, 25, quando o salmista diz, eu falei hoje de manhã e falo de novo, que ele diz assim: no céu só tenho a ti, meu Deus, e na terra não existe nada que eu desejo mais, além de estar junto a ti. Meu querido irmão, se tem alguma coisa neste mundo que está entre você e Deus, isso está te impedindo de desfrutar desse amor maravilhoso que já foi derramado na sua vida. Peça para Jesus te ensinar a tomar posse do que Ele te deu. Amém? Vamos colocar em pé.